Olá a todos os participantes do 10º Seminário Hispano-Brasileiro de Pesquisa, Informação, Documentação e Sociedade. Meu nome é Alessandra, estou aqui hoje para apresentar o trabalho Mapeamento dos Métodos de Pesquisa para Competência e Informação, que foi feito em conjunto com o professor Luiz Cláudio Gomes Maia. Nós dois pertencemos à Universidade FUMEC. A competência e informação tem alta relevância para o aprendizado ao longo da vida, não só por englobar domínio de diferentes tecnologias de informação e comunicação, mas também por capacitar e permitir o uso e produção de modalidades diferentes de informação, permitindo também a capacidade de refletir criticamente sobre a complexidade envolvida nessa produção. Dessa forma, este estudo objetivou apresentar um panorama sobre métodos de pesquisa utilizados nas investigações sobre competência e informação na área de ciência da informação no Brasil. Passando então para a metodologia, esta é uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa, foi feito um mapeamento sistemático de literatura, seguindo os procedimentos observados em Peterson e colaboradores. E esses procedimentos consistem em 5 etapas: definição de questões de pesquisa, a realização da pesquisa e busca de estudos primários relevantes, triagem de documentos, classificação a partir de palavras-chave dos resumos, extração de dados e mapeamento dos trabalhos. Esta pesquisa buscou responder as seguintes questões: quais são os métodos de pesquisa usados nos estudos sobre a competência e informação na área de ciência de informação no Brasil? Quais os principais apontamentos e limitações percebidos nessas pesquisas? Passando então ao protocolo do mapeamento sistemático de literatura, a busca foi realizada no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES brasileira, em maio de 2021, usando os descritores Information Literacy, Competência em Informação, Competência Informacional, Letramento Informacional, Alfabetização em Informação e Alfabetização Informacional. Não houve uso de filtros. Os critérios de inclusão: teses e dissertações sobre competência e informação, pertencentes a programas de pós-graduação em ciência da informação, arquivos completos das teses e dissertações presentes no catálogo da CAPES e a presença de um dos descritores usados na busca no título da tese ou dissertação. Foram excluídos aqueles trabalhos repetidos e que não estavam em conformidade. E os trabalhos eles foram categorizados por meio de uma tipologia metodológica que foi proposta em Mata e Ramos. Passando agora para os resultados e discussão, obteve-se um total de 513 trabalhos recuperados, foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão, e ao final foram obtidos 69 teses e dissertações, que constituíram a amostra da pesquisa, 23 teses e 46 dissertações. Passando então a visualização dos resultados, a figura 1, ela mostra o número de estudos por ano. Passando para o quadro a seguir, as instituições de ensino superior que tiveram trabalho sobre competência e informação foram principalmente federais. Passando para o próximo slide, a figura 2, ela demonstra os objetivos metodológicos desses estudos. A maioria foi de estudos exploratórios descritivos. A figura 3, ela mostra a abordagem de pesquisa, obteve-se uma maioria de estudos qualitativos. Para o próximo, a figura 4, fontes de pesquisa. Maior número de fontes de pesquisa obtidos foram de pesquisa documental, seguido de pesquisa de campo, revisão bibliográfica, revisão sistemática de literatura. Figura 5, procedimentos de pesquisa. Maior ocorrência foram estudos de caso, não informados, os autores não informaram, e não se aplica quando o trabalho foi eminentemente de pesquisa bibliográfica. Passando então para os principais métodos de coleta de dados, na figura 6, obtivemos aqui entrevista e questionário empatados, seguidos de observação, mapas conceituais ou diagrama Beluso, diário de campo e outros. Na figura 7, métodos de análise de dados. O principal obtido foi a análise de conteúdo, seguido por tabulação, categorização, algum tipo de análise estatística, interpretação, inferência, comparação,
discurso do sujeito coletivo e interpretação fenomenológica. Os principais apontamentos encontrados foram a autonomia de usuários e comunidades vulneráveis que a competência em informação promove, né? Apesar disso, há poucas práticas efetivas que realmente visem a inclusão de minorias por meio da competência em informação, e também a observação de que não se deve só formar mão de obra. A competência em informação ela também serve para formar pessoas críticas e cidadãs. Na área educacional, a competência em informação possibilita o desenvolvimento da comunidade escolar e acadêmica como um todo. Entretanto, há pouca colaboração entre gestores, docentes, alunos e mesmo bibliotecários, né, nos contextos estudados, porque há uma falta de conhecimento sobre o que é esse conceito de competência em informação. No ambiente organizacional, também há uma falta de conhecimento sobre o que é o conceito de competência em informação. Entretanto, foi observado que as práticas laborais elas se relacionam com geração de valor, inovação para tomada de decisão, e elas se relacionam também com gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional e inteligência competitiva. E as recomendações que foram tiradas dos estudos passam aí pela capacitação continuada e reformulação da formação de profissionais de formação, treinamento e capacitação interdisciplinar de docentes em todas as áreas, formulação de padrões e indicadores nacionais, né, que levem em consideração a realidade brasileira, auxílio na formulação de políticas públicas que incluam competência em formação e visem a redução de desigualdades sociais. As principais limitações foram divididas aqui também em alguns grupos. Foram observadas limitações do instrumento de coleta de dados, né, que são aí questões de o pesquisador conhecer as próprias limitações da pesquisa quando ele faz o desenho da pesquisa. Limitações éticas, que envolvem a dificuldade de aprovação nos comitês de ética em pesquisa, que são também questões que podem ser antecipadas, né? Mas foram encontradas dificuldades institucionais, como dificuldade de obtenção de documentos, insights, dificuldade de obtenção de listagem de e-mails, por exemplo, para entrar em contato com respondentes. Limitação no tempo, já que imprevistos impactaram pesquisas, greve, férias, recesso em final de ano, ou mesmo o tempo disponível que possibilitou a realização da pesquisa como ela havia sido originalmente desenhada. E houve também limitações decorrentes do próprio desenho da pesquisa, como o enviesamento da pesquisa em razão da escolha de amostra ou do construto, ou pouca disponibilidade de respondentes que impactou no tamanho da amostra, uso de instrumentos de pesquisa adaptados, que gerou dificuldades e variação no resultado não generalizável, limitação de resultado por escolha restrita de idioma, por exemplo, em revisão sistemática de literatura nas buscas. Passando então para considerações finais, faço aqui um sumário, né, das principais contribuições trazidas por esse estudo. Um deles é a sugestão da necessidade de consolidação da área de pesquisa da competência em informação, na própria ciência da informação. A maioria dos estudos foi de pesquisas exploratório-descritivas, com a majoritária realização de estudos de caso, né? E uma possível explicação para isso é que a área ainda necessita de consolidação porque os estudos não são generalizáveis. Muitos dos respondentes nessas pesquisas, mesmo aqueles que eram profissionais de informação, eles não tinham pleno conhecimento do competência em informação. O que isso significa, né? Então isso demonstra um campo potencial de estudos nessa área. E por fim, voltando, né, a importância do planejamento do desenho da pesquisa, uma vez que diversas limitações relatadas pelos pesquisadores dos estudos selecionados, elas poderiam ter sido antecipadas, muitas eram de situações previsíveis. Então é importante conhecer, não só fazer um bom planejamento de pesquisa, mas conhecer o local da pesquisa também, no caso de pesquisas de campo. Passo aqui as referências dos trabalhos.
E agradeço a todos, tem aqui os nossos contatos. Obrigada!